Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa, cujo tema hoje é bastante interessante. Foi um tema sugerido pelos nossos acompanhantes aqui do canal, e o tema é uma palavra só: pecado. O que quer dizer isso? Como isso impacta na nossa vida? O que significa pecado, né? E, claro, tem uma dimensão religiosa muito forte, né? Porque todas as religiões elas mencionam de alguma forma isso, direto ou indiretamente, né? Aquilo que é contrário à vontade divina, mas eu acho que a gente pode ter uma perspectiva bastante diferenciada sobre como lidar com esse tema do pecado, né? E eu pesquisei, obviamente, eu não sou um linguista, então eu tive que fazer uma pequena pesquisa para descobrir, né, a etimologia da palavra pecado, e descobri uma coisa muito interessante, né, eu desconhecia isso totalmente. O termo vem do grego hamartano e do hebraico hatá, e esse termo significa errar um alvo, não alcançar um objetivo determinado. E eu achei isso interessantíssimo. Porque se nós olharmos o que significa o pecado no sentido de não cumprirmos com a vontade divina, e eu coloco dessa forma porque é assim que é visto o termo, né? Mas para aquele que é agnóstico ou aquele que é ateu, que nos acompanha aqui nesse canal, pode dizer, bom, mas eu não acredito em nada disso. Mas existe uma certa perspectiva de acertarmos o alvo enquanto seres humanos, né? Enquanto humanidade, enquanto perspectiva pessoal. E eu achei isso que eu achei interessante. Então, pecar significa você errar o alvo. Mas errar que alvo? Errar o alvo, objetivo, destino do teu propósito como ser humano. Né? Então há um propósito, há um alvo a ser alcançado. Né? Eu acho que quando a gente busca a etimologia das palavras, nós entendemos a construção do pensamento. Né? Nós somos seres que construímos pensamento ao longo dos milênios, né? Até que. E são milênios mesmo, porque, pelo que antropólogos e pesquisadores, enfim, o pessoal da arqueologia, etc., é capaz de detectar, a linguagem humana como nós conhecemos, né? Ela não remonta aos milhões de anos, ela remonta no máximo a uma centena de milhares de anos. Né? Então, como é que nós construímos esse conceito de errarmos um alvo? Né? O que significa errarmos o alvo, errarmos o objetivo? Daí tem alguma coisa interessante. E aí eu trago o pensamento que vem da religião Bahá'í, que Abdu'l-Bahá, o filho do profeta fundador da religião Bahá'í, traz um conceito que segue essa linha do que significa o pecado, né? Ele diz que o pecado é o estado do homem, do ser humano, no plano inferior da natureza, caracterizado por defeitos como injustiça, tirania, ódio, hostilidade e o conflito. Quando nós estamos, como seres humanos, né, adotando a tirania, a hostilidade, o conflito, o desentendimento, o ódio como moto, como elemento impulsionador central nosso, nós estamos errando o alvo do que significa sermos humanos. Porque o ser humano é um ser gregário, né? Ele vai aprendendo o que significa isso, e quando a gente erra o alvo dessa nossa trajetória gregária ao longo dos milênios e dos séculos, nós podemos dizer que nós estamos pecando. Então, eu é assim com muita satisfação que eu digo para mim mesmo, eu passo a adotar esse conceito. O que significa pecar? Pecar significa quando eu erro o alvo, eu erro o objetivo, eu erro o propósito meu como ser humano, como elemento de uma sociedade humana que busca o entendimento, que busca estar agregado e não busca
o conflito, a contenda e a separação. Porque o conflito, a contenda, o ódio, a separação, a disputa, eles são elementos que nos tiram do nosso alvo. Muito bem. Então, o convite que Abdu'l-Bahá nos faz, ele diz, olha, nós temos que nos livrar dessas imperfeições, né? E a gente se livra dessas imperfeições através da educação. Então, o processo educativo, e não é a educação bancária, né? Que é simplesmente um instrutor e um instruído, né? Mas aquela educação onde existe um entendimento entre as partes, né? Um crescimento entre todos, né? Que é uma educação que toca no espírito humano. De novo, nós estamos trazendo um conceito aparentemente da religião, né? Mas eu posso dizer que o espírito humano é aquela capacidade que os seres humanos têm, né, de adotarem valores humanos. Nós somos os únicos seres que habitam esse planeta Terra, né? Não estou falando agora do resto do universo, né? Abrindo um parênteses, cada vez eu fico mais encantado com a dimensão do universo. Vocês devem ter visto agora esse novo telescópio, né, que a NASA colocou a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E esse telescópio chamado NASA Webb, né, em homenagem a um engenheiro da NASA chamado James Webb, né, o telescópio James Webb, ele vai sondar as profundezas do universo. O Hubble já sonda as profundezas do universo e já chegou agora há poucos dias, né, a detectar uma estrela que se encontra a 12 bilhões e meio de anos-luz do planeta Terra. Ou seja, esse universo é tão grande, tão vasto, que acreditarmos que vida inteligente só somos nós muita pequenez da nossa parte. Mas nesse planeta, né, chamado planeta Terra, que gira em torno do Sol, que está numa galáxia chamada Via Láctea, que é uma entre milhões e bilhões de outras galáxias que estão aí espalhadas com vida para todos os lados. Nesse planeta nós somos aqueles que somos capazes de adotar valores humanos. E eu digo que essa é uma capacidade do espírito humano. Então, quando eu digo que eu erro o alvo, eu estou dizendo que eu erro o alvo de acordo com a potencialidade do espírito humano de adotar uma série de valores humanos que são os valores que nos impulsionam ao progresso, nos impulsionam a nos transformarmos como sociedade, né? Porque os valores como egoísmo, individualismo, materialismo, nós estamos vendo, são valores que não agregam, são valores que nos apartam uns dos outros. E talvez esses valores, né, que são tidos como, digamos, um canto de sereia, né, nos atraem, nos seduzem, mas nos mantêm na materialidade, eles são valores que não são capazes de nos impulsionar a um nível de percepção e de entendimento da nossa própria realidade, de quem nós somos, e são valores que nos levam, então, a errar o alvo. São valores que nos podem tornar pecadores. Então, quando o sujeito é egoísta, individualista, autocentrado, ele vai ter uma tendência, ele e ela vai ter uma tendência de se tornar injusto, de se tornar cruel, de se tornar tirano, e todas essas coisas que a gente coloca como os valores que, dentro das escrituras barrais, aparecem como aquilo que nos leva a errar o alvo, né? Então, essa educação, que é uma educação espiritual, né? É essa educação que é transformadora, é essa educação que é capaz de nos ajudar a acertar o alvo. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, né? Guerras e mais guerras retomando dentro da dimensão internacional. Eu não falo só sobre Ucrânia, falemos sobre Síria, falemos sobre Iêmen, falemos sobre tantos outros lugares que estão em conflito, na África, norte da África, enfim. Há uma série de lugares em conflito. E por que o conflito existe? Porque a sociedade humana, ela se nega a olhar para uma mesma direção
e se vê como uma única família. Então, à medida que eu perco a noção de uma família humana, eu digo, ok, eu não consigo ah, acertar o alvo, eu não consigo mirar, né, na direção correta. Muito bem. Ah, Aí vem uma pergunta, né? Mas por que que algumas religiões, ou principalmente dentro do cristianismo, né, nós vemos um conceito do pecado original? Então, nós somos originalmente pecadores, né? Que é a questão ligada a Adão e Eva terem provado do fruto da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal, enfim. ah, o que que significa isso, né? ah, Certamente deve ter um significado simbólico, porque nós não podemos nos tornarmos pecadores, né, no sentido de errarmos o alvo, por uma questão da nossa própria natureza ou por um castigo que passa a ser eterno. Né? Ah, de novo, né, ah, ninguém pode impor um castigo à posteridade de alguém pelo fato do erro anterior. Então seria absurdo, né, dentro do nosso conceito de justiça, que um filho seja condenado porque o pai dele cometeu um delito, né? E que os netos fossem condenados, mas todos vão dizer, olha, mas não temos nada a ver com essa pessoa inicial que cometeu um delito, né? Então como é que se Adão, se ele fosse o primeiro ser, né, que também tem um significado simbólico, ah, porque seria ele um pecador, então todos nós somos eternamente pecadores. Isso não está de acordo com o que seria um conceito de justiça, né? Se é que há um Deus e se é que há um Criador, e esse Criador então seria tão malévolo, né? Ah, que ele castiga a todos por toda a eternidade. Então tem um significado simbólico, né? E qual é o significado simbólico, né? É que quando eu tomo conhecimento das coisas, quando eu provo do fruto da árvore do conhecimento, eu passo a ter livre-arbítrio. E esse é o significado de provar do fruto da maçã, da árvore do bem e do mal. Né? Eu estou pegando somente um pequeno segmento dessa interpretação. Tá? E com isso, então, se eu tenho livre-arbítrio, a decisão é minha. Se eu vou errar, não vou errar o alvo. Então, o que acontece com o livre-arbítrio é que ele me dá a possibilidade do crescimento acertando o alvo, acertando a direção correta, mirando na direção correta, ou também pelo livre-arbítrio eu posso retroceder. Né? Daí então, isso sim é algo da natureza humana. O significado simbólico disso é que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, coisa que os animais não têm. Né? Então, um animal, no sentido que nós estamos falando aqui do que é o pecado, ele jamais será um pecador, porque ele não tem livre-arbítrio, ele age por instinto. E agindo por instinto, nada do que ele faz é por uma decisão racionalizada, né? É simplesmente por um impulso da sua natureza. Então não há pecado em um tigre matar uma zebra para se alimentar, né? Ou não há pecado em um animal ser peçonhento, né? E ferir outro que passa por lá como uma cobra, de repente, enchilar o seu veneno e nos matar, né? Porque ela age por instinto. Mas nós somos diferentes. Nós somos os únicos que podem tomar decisões. Eu tomo decisões se eu vou ah, agir de uma forma que vou prejudicar alguém ou não. Se eu vou agir de uma forma para me beneficiar em detrimento ao bem-estar dos demais. E daí sim eu erro o alvo. Né? Então, voltando a esse estudo etimológico da palavra pecado, né? Voltando lá atrás em como a palavra foi pensada, idealizada, criada, e ela nasce dessa ideia de errar o alvo, de errar o propósito, de errar um objetivo, né? Não acertar um objetivo, então eu estou pecando. Então, não há relação alguma entre
o fato dessa simbologia, né, de Adão e Eva terem provado do fruto da árvore do bem e do mal e terem tido então, e esse é o valor simbólico dessa escritura que vem dos escritos sagrados judaico-cristãos, né, e também são adotados dentro do Islã, né, o Islã também adota essa historiografia religiosa, né, essa cosmovisão que a religião da linhagem judaico-cristã e islâmica nos traz, de que sim, nós somos seres que temos o livre-arbítrio, e daí nós podemos escolher se queremos ou não queremos acertar o alvo. Ainda que a gente possa dizer, esse mundo material, ele acaba nos atraindo com tamanha força que nós precisamos ter vontade, volição, determinação de não deixarmos sermos sugados pela realidade material. Isso é uma outra sabedoria de nós existirmos, né, na nossa primeira versão, nossa primeiríssima versão, no mundo da matéria. E nós podemos ter muito bem acreditando que há um arquiteto universal, um criador, né, um ser divino, um ser transcendente, né? Estou fugindo de toda e qualquer terminologia antropomórfica, né, de um velho barbudo sentado num trono, mas desse ser criador, esse arquiteto universal, por que, se isso existe, nós somos fruto dessa arquitetura, por que iniciarmos no mundo da matéria? E por que não termos sido simplesmente seres de dimensão espiritual, de seres de dimensão etérea, não palpável, né? Porque nós precisamos enfrentar esse desafio da corporeidade, para que então nós nos livremos dessa atração que a dimensão corpórea nos dá e que nos provoca então a errarmos o alvo, a sermos pecadores, né? Porém, está na nossa mão decidirmos se nós queremos ou não inverter esse movimento, né? Porque nós temos a força interior suficiente para dizermos não, não quero me envolver com nada do mundo da matéria. Daqui eu não levo nada, então não vou brigar por um pedaço de chão, não vou brigar por uma conta bancária, não vou brigar por bens materiais, porque esse não é o meu propósito nessa existência. E isso, então, eu digo, são os valores espirituais, né? São esses valores que nos diferenciam dos demais elementos da criação que se encontram no planeta Terra e que, por vontade própria, nós podemos dizer: eu não quero, eu quero seguir um outro rumo, eu quero acertar o alvo. Então, o que acontece é que, na nossa dimensão humana, né, nós precisamos dessa educação. E é isso que, dentro da percepção que também as escrituras barrais trazem, eu me baseio essa nossa fala de hoje dentro da dimensão da percepção Bahá'í, é que aparecem esses santos manifestantes, esses iluminados, esses profetas, né, para que nos deem a verdadeira dimensão do nosso propósito. Porque se não tivéssemos nós, seres humanos, a percepção de que há um divino, de que há um transcendente, de que há uma dimensão que é sublime, é sagrada, transcende a todos nós, né? E ela existe, e ela se conecta conosco, nós nos manteríamos simplesmente na selvageria inconsciente. Eu digo selvageria inconsciente porque simplesmente não agiríamos de acordo com a potencialidade de seres que têm uma condição de tomada de decisão. Então nós não seríamos o que somos hoje. Eu posso dizer assim com toda a certeza, né? Nós somos quem somos hoje graças a essa contínua conexão da dimensão sagrada conosco. Desse contínuo chamado, né, que os profetas iluminados, que os santos manifestantes nos fazem, né, continuamente, inclusive com infinitos outros nomes e seres que apareceram que nós não temos registro histórico,
deles, né? Então não posso falar somente de um Abraão, Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, ah, Krishna, Jesus Cristo, Muhammad, Baba, Bahá'u'lláh, porque esses são os que nós conhecemos. Mas há infinitos outros emissários divinos, né? Emissários dessa fonte criativa, dessa dimensão que arquiteta o universo e que veio nos dizer: olha, você não é simplesmente um ser que encontra-se agrilhoado, prisioneiro da dimensão material. Você tem uma perspectiva maior. Daí então, se a gente não aceita, não ouve, não age de acordo com essa perspectiva de acertar o alvo, que é acertarmos, seguirmos, nos orientarmos na direção desses valores humanos, desses valores espirituais, desses conceitos, desses ensinamentos que nos fazem justos, que nos fazem capazes de sermos humildes, que nos fazem sermos radiantes perante dificuldades, que nos fazem otimistas, que nos fazem perdoadores de alguém que nos inflija um mal e aceitarmos que aquela pessoa que fez isso fez por sua infantilidade espiritual, pouco desenvolvimento, enfim, todas essas qualidades que nos destacam como seres que adotam valores espirituais, valores humanos, isso não existiria sem esses profetas, sem esses manifestantes, sem esses santos emissários iluminados, como queiramos chamar. Então, essa conexão se faz desde que nós somos existentes, né? E nós somos existentes, aí já é tema para uma outra conversa, né, significativa, que é desde quando nós somos seres humanos, o que significa a aparição do ser humano nesse planeta que tem 4 bilhões de anos, né? E há 4 milhões de anos aparecem os seres, enfim, é toda uma discussão, né, que pode nos levar a várias perspectivas, né, do que significa a nossa existência nesse planeta. Mas esse não é o objeto da nossa conversa de hoje. O objeto da nossa conversa de hoje foi: podemos sim acertar o alvo. E podemos sim não pecar nesse sentido de não deixarmos de acertar o alvo por sermos incautos, por estarmos inconscientes, por não estarmos exercendo e exercitando o nosso livre-arbítrio em prol de uma humanidade consciente dos seus valores humanos, dos seus valores espirituais. É isso. Muito obrigado.